A nossa página Estação da Luz Espírita reproduz na sequência o programa Espírita Estação da Luz 22 anos, o Sr. Home, Revista Espírita, página de luz, fevereiro de 1858, com a apresentação de Sueli Gaudioso, Rita de Cássia, Rosângela Morim, Cristina Escobar e Ricardo Gomes, todos do Rio de Janeiro. Apresentação da Web Rádio Estação da Luz de Natal, programa imperdível. Lembramos que a nossa página não tem fins lucrativos, o objetivo é a divulgação da doutrina. Venha conosco agora nesse programa. Muito obrigado pela sua companhia. Boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos a mais um estudo da Doutrina dos Espíritos. Na noite de hoje, de sábado, às 19 horas, nós estudamos a Revista Espírita. E hoje nós temos o prazer de estar aqui com a nossa querida irmã de caminhada, irmã em Cristo, nossa Sueli Gaudioso, que vai estar responsável pelo estudo hoje, conduzindo, e nós vamos estar aqui nos pitecos do estudo. Boa noite, Sueli, seja muito bem-vinda. Muito boa noite, mais uma vez, é uma grande alegria a gente estar junto, falando de tanta coisa importante dentro da doutrina, de tantos trabalhadores que vieram assim. Hoje a gente vai falar sobre um precursor da nossa doutrina que auxiliou muito nos estudos de mediunidade. Então, é um prazer muito especial estar com esse grupo tão amoroso e, graças a Deus e a Jesus que nos acolha nessa noite de hoje. Muito obrigada. Que assim seja. Boa noite, Ricardo. Seja muito bem-vindo. Boa noite, Rita. Boa noite a todos. Os companheiros possam aproveitar o estudo, fazer perguntas à nossa Sueli, a todos nós, que estaremos aqui, dentro do possível, respondendo aquilo que nós tenhamos conseguido adquirir sobre esse estudo sobre o Sr. Home, né? Realmente um médium muito importante dentro da doutrina espírita. E aí, Cristina, boa noite. Depois do teu boa noite, eu já vou pedir para você emendar com a leitura do Evangelho para a gente começar o nosso estudo. Seja muito bem-vinda, Cris. Muito obrigada. Deus abençoe o nosso estudo, a nossa noite. E vamos ao Evangelho. Então, capítulo 19, a fé transporta montanhas. Item 12, terceiro parágrafo, que diz assim: a fé é humana ou divina, conforme o homem aplica suas faculdades às necessidades terrestres, ou as suas aspirações celestes e futuras. O homem de talento que persegue a realização de um grande empreendimento triunfa se tem fé, porque sente em si que pode e deve alcançar o seu objetivo. E esta certeza lhe dá uma força imensa. O homem de bem, que crendo no seu futuro celeste, quer preencher sua vida com nobres e belas ações. Retira da sua fé, da certeza da felicidade que o espera, a força necessária, e ainda aí se realizam os milagres de caridade, de devotamento e de abnegação. Enfim, com a fé não há mais tendências que não possam ser vencidas. Então é isso. Que assim seja. Nós passamos a palavra para a nossa Rosângela dar o boa noite e fazer a prece. Já que ela chegou, aí ela faz a prece para a gente. E boa noite, Leni. Boa noite. Desculpe aí o atraso, porque deu um boot aqui no meu computador que não sei o que aconteceu, gente. Aí eu tive que entrar com o celular.
Já O meu viu, também foi a desculpe. internet, está muito ruim, mas vamos ver. Qualquer coisa eu desligo a câmera para diminuir. Oi, Su, boa noite, Boa Celine, seja noite, bem-vinda. querida. Boa Obrigada, noite. tá? Muito Então, obrigada a você. boa noite a todos e vamos então fazer a nossa prece de agradecimento a Jesus por estarmos reunidos aqui estudando esse conteúdo maravilhoso que é o conteúdo da Revista Espírita. Pedimos ao nosso mestre que permita que os bons espíritos responsáveis por esse trabalho, Allan Kardec, patrono desse estudo, possam nos auxiliar, nos inspirando, para que possamos ter um estudo bastante produtivo e que possa ser profundamente aproveitado em nossas vidas. Agradecendo o Senhor, a nossa querida Sueli, a toda a equipe que está aqui junto no trabalho, aos espíritos, a todos. Te pedimos permissão, Jesus, a Ti, a Deus, nosso Pai, que possamos, então, em Teu nome, iniciar o nosso estudo da noite de hoje. Graças a Deus, Senhor, graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Su, é contigo, querida, tá? Então, que bom, né? Uma boa noite para todos, mais uma vez. Hoje a nossa Revista Espírita vai trazer para a gente um espírito muito especial. Esse é o nosso Sr. Home. E a gente fala bastante do Sr. Home nos livros do Leon Denis. Ele cita bastante vezes. A gente tem várias obras que ele é citado, porém ele é pouco conhecido, né? No movimento espírita não se conhece a magnitude do potencial mediúnico do Sr. Homer. E a gente observa que, inclusive, ele tem uma biografia muito rica e muito interessante, e a gente, na medida que a gente for falando aqui, eu não consegui colocar tudo que a gente observou na biografia dele, mas é muito rica. Então, tem histórias muito interessantes do potencial mediúnico impressionante que ele desenvolveu, e ele teve a capacidade desde criança, desde bebê, ele teve uma mediunidade e de efeitos físicos, principalmente, com um potencial extremamente grande. Ocorre que, à sua época, ele é contemporâneo de Kardec, pela data ali de nascimento e morte dele, a gente já viu aqui, que ele era um escocês e é contemporâneo de Kardec, porque Kardec morreu em 1869. Então, a gente vê que eles foram contemporâneos. Porém, ele não aderiu ao espiritismo propriamente dito. Ele não aderiu, ele era católico, e mesmo os efeitos mediúnicos, os prodígios mediúnicos que ele realizava, ele não aderiu propriamente ao espiritismo. Porém, ele teve uma elevação moral e um comportamento moral que diferencia muito dos chamados predigitadores, né? Porque na época, assim, se focava muito nas possíveis fraudes, e ele foi extremamente meticuloso e foi visto para saber se ele realmente estava fraudando as situações. Então, se a gente pensar que também as irmãs Fox viveram momentos também de muita dificuldade com a questão da fraude, as desconfianças. Isso daí é uma coisa assim tão grave que Kardec coloca na sua Revista Espírita todo um trabalho de credibilidade no trabalho porque ele foi muito assediado, ele foi muito duvidado, e essas questões todas sem a meticulosa, o cuidado científico, porque até o William Crookes ficou com ele e, como cientista, analisando se havia qualquer possibilidade de fraude nos seus fenômenos. E nenhum fenômeno dele foi dado como fraudoso. Então, foi realmente um fenômeno
de capacidade mediúnica mesmo, mas as irmãs Fox, por exemplo, elas também sofreram tanta pressão com essa questão de fraude que ao final da sua vida, do seu processo, elas, inclusive, negaram a condição mediúnica dela. A mãe escreveu cartas, inclusive, dizendo que ela não tinha para elas se livrarem, segundo o Hermínio Miranda, ele diz que para eles se livrarem daquelas imensas acusações que começaram a dar comportamentos anômalos nela por conta de tantas desconfianças e ataques a elas, né? E passaram a ser alcoólatras, enfim. E depois elas disseram que não mas aí elas perderam bastante a credibilidade. O Sr. Home não houve nenhuma possibilidade de ser constatada a fraude. Então, realmente, ele foi o que Hermínio Miranda chama de precursor, importante porque ele abriu as portas, apesar de não ter aderido ao espiritismo, ele era católico, não aderiu ao espiritismo, mas ele foi um grande e importante exemplo e precursor para os estudos científicos da medicina espiritual, de Allan Kardec e todos os cientistas da época, né? Então a gente consegue ver assim Leon Denis citando em vários momentos William Crookes, Aksakov, o Conan Doyle e o Hermínio Miranda, sem dúvida. E finalmente esse livro aqui, que é o Adilton Pugliese, que eu vou citar bastante esse livro aqui, é riquíssimo, esse livro é muito especial, tá aí, depois a gente vai ver no slide para falar bastante. Ele faz um compilado de todas as citações e coloca a biografia, as histórias, as situações, muito interessante, é um livro que é imperdível, que quem quiser conhecer mais dessa história desse Sr. Home, que é muito rica e muito interessante. Eu acho que aí nesse livro ele vai citando vários, onde ele está sendo citado, por que as dúvidas, e a gente vai no passo a passo, então, nessa noite, conhecer essa rica e interessante biografia desse importante espiritualista. Ele era espiritualista, não chegou a ser espírita, mas ele dizia assim que ele fazia contato com a mãe dele, que era o espírito protetor, e que a mãe dele sempre dava muitas inspirações e indicava os caminhos. E ele, por exemplo, ele não recebia dinheiro em hipótese alguma, porque ele fazia aquelas apresentações de uma época, né? De levantar, de mesas girantes. Então, ele fazia apresentações, sim, mas não recebia dinheiro, ele não aceitava, por recomendação da mãe dele, desencarnada, né? Então, a mãe dele desencarnada, então, com isso, ele prova a pré-existência da vida, né? Então, essa é a questão espiritual, né? Espiritualista, que ele se coloca desse jeito. Então, vamos ver o que Kardec fala. Ele... Pelo que eu vi dele, ele é assim, quase que o único na mediunidade dele, né? Nas coisas que ele fazia na época, né? Sim. Até levitação ele faz, né? Até comprovado. De médium voador, né? Ele é chamado mesmo o médium voador. Ele conseguiu fazer levitação. E, mais do que isso, ele conseguia crescer. Por efeito físico, o tamanho dele crescia tantas polegadas, 30 polegadas. Então, era uma coisa medida assim, pelo cientista da época, William Crookes, Conan Doyle, entre outros, Aksakov, que fizeram um rigor para ver se havia realmente alguma fraude. Então, ele é bem especial, essa mediunidade, e de efeitos físicos impressionantes. Só para eu adiantar um caso, por exemplo, ele estava tomando com um amigo assim, ao acaso, porque ele provocava ou ao acaso. A capacidade mediúnica dele de física, né? Ele estava com uma casa e aí tinha uma mesinha
e veio o garçom com o café, etc., e botou sobre a mesa, ele simplesmente, pelo poder mediúnico dele, levantou a mesa e posou à frente deles, dele mais um amigo, que eles estavam sentados num sofá, e nada saiu do lugar, né? O chá não foi derrubado, coisa nenhuma, posou com suavidade na frente deles. Então, é realmente mediunidade, assim, que a gente não... Teve uma função, né? A mãe dele já relata isso, a função dele é uma missão, como foi lido aqui no nosso evangelho, muito a propósito. Ele teve uma missão mesmo de demonstrar a pluralidade das vidas, né? Então, essa foi a missão dele, e ele cumpriu a missão dele, né? Apesar dele não ser espírita, ele foi usado para essa missão e cumpriu com dignidade, porque ele era um espírito generoso. Ele não estava como os batedores, enfim, né? Ele estava com uma moralidade bastante desejável para o espírito que vem com uma missão e com um espírito bom que vem lhe indicar, né, os caminhos, que era a mãe dele. Então, esse aí, a gente vai começar a falar sobre o que Kardec escreve sobre ele. Daniel Douglas Home, muitas vezes se lê Douglas, também acho que esse Douglas, como é escocês, se abrasileirou para Douglas, e aí você pode ouvir algumas vezes Daniel Douglas Home. Então, é o senhor Home, Daniel Home, a gente chama de um precursor esquecido, são palavras de Hermínio Miranda, nasceu na Escócia, era um escocês, então a aparência dele era uma aparência de um homem franzino, muito magro, e a gente vai falar sobre isso. Por que ele era tão frágil, magro? Porque ele gastava fluido demais, né, gente? Vamos pensar sobre essa questão aí, né? Então, ele ficou com um desgaste fluídico muito fraco, frágil, e a gente vai ver que ele já tem tuberculose desde o início da vida. Então, ele era cabelo louro, ele era cabelo vermelho, que o escocês tem cabelo vermelho. E aí, vamos ver o que Kardec fala, Ricardo. Você podia ler já ali a primeira fala da Revista Espírita. Eu coloquei assim os quadradinhos azuis, sempre é a fala da própria Revista Espírita, tá? Então, vamos lá. Está fechado. Fenômenos operados pelo Sr. Home produziram tanto maior sensação. Eu só não estou vendo o restinho aqui da palavra, porque está o símbolo da web rádio em cima. Quanto é certo que vem confirmar os maravilhosos relatos de além-mar, a cuja veracidade se liga uma certa desconfiança. Ele nos mostrou que, pondo de lado a mais larga margem devida ao exagero, ainda ficava bastante para atestar a realidade dos fatos passados fora de todas as leis conhecidas. Falou-se muito do Sr. Home, e de várias maneiras, e nós confessamos que ele estava longe de provocar simpatia em todos, nos por espírito de sistema, noutros por ignorância. Nestes últimos, queremos até admitir uma opinião conscienciosa, se por si mesmos não puderam constatar os fatos. Mas se, em tal caso, a dúvida é permitida, é sempre fora de propósito uma hostilidade sistemática e apaixonada. Em toda relação de causa, julgar sem conhecimento é falta de lógica, e difamar sem provas é esquecer as conveniências. Então, a gente esse negrito aí é por minha conta, tá? Não está na revista, não. Foi eu mesmo que escrevi. Essa situação que Kardec já inicia, dizendo que não se provou nenhuma fraude, apesar de que teve muito ataque
a ele por conta desses fenômenos desconhecidos, que é uma coisa natural, a gente julga, né, a nossa natureza, a gente julga demais e julga sem conhecimento. São todos esses elementos que a gente estuda dentro do Evangelho que a gente tem que alertar, porque primeiro a gente faz logo o julgamento, já condena, etc. Essa é uma característica da nossa, né, imperfeição, e que a gente precisa modificar esse contexto. O Kardec alerta para isso mesmo. Vamos analisar, pode ter outros ângulos, e ali e ele foi antipático, né? Porque ele estava continuava a fazer as demonstrações em público, mas ele causou realmente bastante dúvida. E aí, no livro dos médiuns, ele cita o Sr. Home, mas ele ainda fala que ele refuta todos esse julgamento contra o Sr. Home. Então, por exemplo, aqui no livro dos médiuns, ele já fala assim: os que não admitem a realidade das manifestações físicas geralmente atribuem à fraude os efeitos produzidos. Então, pronto, eu não sei o que é, eu vou logo falar que é fraude. Isso aí, ainda persistimos com esse comportamento, né? A gente persiste com esse comportamento. Fundam-se em que essa palavra eu tenho dificuldade de falar, prestidigitadores hábeis, quer dizer, são aqueles mágicos, né, que a gente conhece aqui, fazem coisas que parecem prodígios para quem não lhes conhece os segredos, donde concluem que os médiuns não passam de escamoteadores. Já refutamos esse argumento. Então, ele, do Sr. Home, não houve possibilidade de se detectar nenhuma fraude. Então, vários autores já colocam isso. Você pode até dizer que não sabe o que aconteceu, mas fraudado não foi. Então, é bem interessante aí que lá no livro dos médiuns ele já coloca que Kardec, que não foi fraude, né? Quer falar alguma coisa, Ricardo? Interessante que ele, nesse momento da Revista Espírita, 1858, ele ainda era um homem jovem, né? 24 para 25 anos. Então, já era muitos efeitos visualizados por muitas pessoas de ciência ou de consideração social, mas ele continua, porque ele vai viver até os 53 anos, né? E vai continuar produzindo esses efeitos. E o mesmo argumento contrário dos opositores se faz, muitas vezes, até com violência, né? Muitos cientistas simplesmente não querem atestar os fatos, não é? Isso era muito comum. Eram poucos que queriam. O próprio Kardec não conseguiu, dentro da sociedade espírita, da sociedade que ele fazia parte científica, lá de Paris, né? Real da Francesa, ele conseguiu introduzir o estudo dos fenômenos espíritas por prevenção dos cientistas, que tinham uma tendência mais para o materialismo, estavam combatendo a parte religiosa. Então, essa prevenção contra fenômenos não conhecidos, né, faziam esses ataques gratuitos por parte de muitos, embora fossem fatos que realmente não se diferem totalmente do que a gente pode dizer que são prestidigitadores, ou seja, mágicos, né? Pessoas que fazem coisas que são montadas, que têm esquemas, têm auxiliares. Ele fazia a luz do dia, a presença de... a luz do dia, exatamente. Então, assim, houve uma época que ele parou durante um ano, praticamente. Ele foi aconselhado, né, até pela mãe dele mesmo, que era a mentora dele. Ele entrou para a Igreja Católica e deu uma parada. Depois ele voltou, mas com 30 e poucos anos ele parou, ele se aposentou dessa tarefa. E aí ele continuou a vida dele com a sua terceira esposa. Continuou até morrer, porque ele teve tuberculose, tinha tuberculose desde jovem. A primeira esposa dele morreu tuberculosa. A segunda esposa dele também morreu tuberculosa.
E a terceira esposa dele, que foi a senhorita Jolie, aí essa viveu durante o tempo todo com ele, até ele morrer aos 52, 53 anos. Então, mas nesse final de vida, eles já estavam viajando pelo mundo, porque aí tem uma questão até financeira, que ele ganhou uma herança bastante. E a Jolie também era de família rica, russa. Então, tem várias histórias assim que ele, no final da vida, ele ficou bastante abastado financeiramente, então ficou viajando pelo mundo inteiro com a última esposa dele. Teve um filho, esse filho dele tinha muitas dificuldades com ele lá, porque, enfim, tinha uma personalidade difícil. Depois, o filho com a Jolie morreu. Então, ele só ficou com esse filho aí que se chama Sasha, se eu não me engano. Depois vamos ver. Ah, não, a Sasha era a segunda esposa. Então, vamos continuar. Sueli, Oi, amor. O que eu acho muito interessante no Sr. Home é a perfeita noção que ele tinha da sua missão. Porque ele via todo esse trabalho como uma missão que ele tinha, comprovação da vida espiritual. Isso eu acho lindo nele, né? Essa missão que ele tem, ele assume isso com toda a franqueza, não aceita dinheiro, não aceita nada, e ele é muito interessante. Eu gostei muito de conhecer. Sabe que a essa época era uma situação. Esse povo que faz, os médiuns que faziam essas apresentações, algumas famílias muito ricas, eles adotavam essas pessoas, botavam eles dentro da casa deles e investia neles mesmo, porque ele queria conhecer o fenômeno e também reunia as famílias. Era um evento. Então, ele vivia mais ou menos assim. A gente vai ver no caminhar aqui que ele viveu fora de casa. Ele foi jogado para a rua. Jogado fora de casa. Pela tia, não é? Pela tia, porque ele perdeu a mãe, foi morar com a tia e começaram a aparecer os fenômenos dentro de casa, as manifestações físicas dentro de casa. A mãe a tia é coisa do diabo, vai para a rua. E ele foi sendo adotado de casa em casa sem uma referência. Mas tem alguns que beneficiaram ele com muito carinho e atenção, e ele passou durante muitos anos assim, de casa em casa, de família. Porque ele era muito honesto, né? Ele era muito honesto, ele era muito honesto. Mas ele recebia muitas joias, ele se vestia muito bem, ele gostava de joia até o final da vida, relatado que ele gostava muito de joias e se vestia muito bem. Então, ele tinha uma vaidade pessoal e que ele recebia joias, recebia brinquedos, presentes, mas nunca dinheiro pelo trabalho, como se fosse um trabalho. Porque ele dizia que aqui ele ia ser empregado. Isso aí é uma coisa interessante, né? Ele dizia, não quero dinheiro, porque senão vou ser empregado. E a minha manifestação não é minha, não me pertence. É uma consciência... de um espírito mais elevado, né? Lili, se você me permite, você tocou justamente num ponto que eu ia tocar, que é a questão da tia, que também afastou ele de casa, logo quando ele era jovenzinho, que era a questão dessa questão social daquele momento. Se, por um lado, os cientistas tinham muitas prevenções em relação a esses fenômenos, porque não podiam ser explicados pelas leis da matéria conhecidas, né? Nós tínhamos essa questão religiosa também, daquele momento, em que afastava qualquer filosofia espiritualista que não fossem as tradicionais, a católica, a protestante, etc. Então, ele nesse sentido, ele deu uma grande contribuição para o espiritismo, porque o espiritismo era essa filosofia e essa ciência que combatia aquele status quo, né? aquele status social, tanto pela parte religiosa de prevenção, né? de ideias fixas em relação ao que era certo e o que era errado, quanto a ciência também tinha esse preconceito, né? Em relação a fatos novos, por incrível que pareça. Então, embora ele não fosse espírita,
ele veio, com certeza, a mando dos emissários de Jesus, para dar essa contribuição de quebrar a lógica, né? E na semana passada a gente lembra que a gente estudou a Miss Clary, né? E a Miss Clary fala que ela só pode se comunicar pelo médium como o Sr. Home. E é muito interessante isso, né? Que ela é um espírito mais elevado, a gente percebe nela que ela é um espírito elevado, e ela diz que a única comunicação que ela pode dar, né, se eu não me engano, né, é num médium com o gênero do Sr. Home, né? Tá certo. Vamos seguir, então. Perfeito. Próximo slide, né? Isso, aí também, Ricardo, você pode ler para a gente, aqui é a Revista Espírita, a fotografia dele ali, a gente já tem, é Kardec falando aqui para a gente. Tá, okay. No Sr. Home, vemos apenas... Se ficar difícil para você ler aí, a Rita botou no nosso zap da Revista Espírita. Legal. Melhorou, olha lá. Não, tá dando para ler bem, eu tô com óculos... Agora melhorou. Eu estou com óculos em dia. Tá, mas eu vou até acessar aqui. No Sr. Home, vemos apenas um homem dotado de uma faculdade notável. O estudo dessa faculdade é tudo quanto nos interessa e tudo quanto deve interessar aos que não são movidos apenas por sentimentos de curiosidade. A história ainda não abriu para ele o livro de seus segredos. Até lá, ele pertence à ciência. Descende da antiga e nobre família dos Douglas da Escócia, outrora soberana. É um moço de estatura mediana, louro, e cuja fisionomia melancólica nada tem de excêntrica. É de compleição muito delicada, de costumes simples e meigos, de caráter afável e benevolente, sobre o qual o contato das grandezas nem lançou arrogância, nem ostentação. Dotado de excessiva modéstia, jamais faz alarde de sua maravilhosa faculdade. Jamais fala de si mesmo e se, numa expansão de intimidade, conta casos pessoais, faz com simplicidade e jamais com a ênfase própria das criaturas com as quais a malevolência procura compará-lo. Muitos fatos íntimos de nosso conhecimento pessoal provam seus sentimentos nobres e a elevação da sua alma. Nós o constatamos com tanto maior prazer quanto mais se conhece a influência das... Agora é que eu precisaria... Eu falo, disposições morais sobre a natureza das manifestações. Então, aqui o Kardec está falando sobre manifestações físicas e a gente vai passar a falar o que seriam as manifestações físicas, vista aqui no próprio na Revista Espírita também, ali, próxima ali, é a de junho de 1858, e quem faz essa definição do que seria manifestação física, a gente vai falar só um pouquinho sobre manifestação física, o que seria... foi São Luís. Então, ele pergunta assim, na pergunta 15, está lá na Revista Espírita de junho de 58. De onde vem o poder especial do Sr. Home? E São Luís responde, da sua organização. A gente vai falar um pouquinho depois sobre isso, porque a Rosângela adora esse assunto, sabe? Porque eu começo a falar de mitocôndria, aí ela gosta. Ah, meu Deus, fala, Sueli, de mitocôndria, mas eu ia falar exatamente isso. Eu sou essa organização é organização genética. Explica isso. Está na célula mesmo, é no corpo da Mas pessoa. É fantástico, né? Esse assunto, é muito interessante. Demais, é maravilhoso. Exato, né? Está na sua organização, quer dizer, está no seu corpo, na célula, e particularmente na mitocôndria. E todos nós, médiuns, produzimos esse fluido, ou chamado princípio vital, né? Que é o resultado aí que produz essas manifestações físicas. E São Luís continua assim. Que ela tem de particular? Aí ele responde, essa pergunta não está clara, o que você quer saber direito? Ele pergunta novamente, perguntamos se trata de sua organização física
ou moral? Aí o São Luís fala, eu disse da organização, quer dizer, precisa ter, né, o corpo bem organizado para produzir, bem alimentado, respirando bem. São aquelas coisas que a gente estudou lá, várias vezes eu fiz esse estudo aqui dentro da Estação da Luz, mas o último que eu fiz foi lá no Livro dos Espíritos, sextas-feiras a gente estuda o Livro dos Espíritos, quando a gente falou mesmo de princípio vital. Na questão 18, entre as pessoas presentes, há alguém que possa ter a mesma faculdade do Sr. Home? Resposta, tem-na em certo grau, porque as manifestações físicas precisa o médium produzir uma quantidade grande desse fluido vital para fazer um movimento, e aí lá na cura, quando a gente trabalha no centro espírita, a gente produz esse fluido vital, sim, nós todos médiuns, uns mais, outros menos. Quem é médium curador, trabalha na cura, ele tem mais produção desse produto aí, do fluido vital, e trabalha e pode usar, então, os espíritos usam esse fluido vital para fazer as manifestações físicas, movimento, materialização, a cura. Muitas vezes ela é visível, é tangível, esse produto, né, que a gente produz na nossa organização, e outras vezes ela é invisível. Normalmente, atualmente, a gente nem precisa mais dessa materialização, porque não faz mais sentido. É um desgaste fluídico, como aconteceu com o Sr. Home. Esse desgaste, ele produziu tanta produção para fazer a movimentação, que tem um desgaste fluídico. Eu vou falar só um pouquinho o que seria esse fluido aí, né? Agora, 19, eu achei interessante. Quando uma pessoa faz mover um objeto, é sempre pelo concurso de um espírito estranho, ou a ação pode vir somente de um médium? É interessante, né? Quando a gente viu lá naquele filme Ghost, tinha um espírito que não era de alta envergadura, nenhuma qualidade, conseguia mover a chapinha, né? E ele falava assim, é um exercício, impulsione pela sua vontade. E aí a gente percebe que São Luís fala assim, algumas vezes o espírito do médium pode agir sozinho, ele mesmo produzir e agir sozinho. Porém, na maioria das vezes, é com o auxílio dos espíritos evocados. Isso é fácil de se reconhecer. Então, agora a gente vai falar rapidamente do que é esse princípio vital. Nós temos nas nossas células, a gente já nasce com quantidade de um fluido vital. A gente fala fluido ou princípio vital. Kardec, no final, ele preferiu usar a palavra princípio vital. Ele não usou mais a palavra fluido. Lá na Gênesis, ele usa essa palavra princípio vital, porque a origem é sempre uma modificação do princípio principal da matéria, que é o fluido cósmico universal, né? Uma transformação do fluido cósmico universal. Então, o fato é que em cada célula de todos os seres vivos, nós temos uma estrutura que é a chamada mitocôndria. A mitocôndria tem um papel fundamental para fazer o que a gente chama de respiração celular. Nesse fenômeno de respiração celular, para nós, para o humano, para todos os seres vivos, é um resultado de uma produção de energia. Então, para tudo a gente precisa de energia. Para falar, para pensar, para reagir, para o nosso coração bater, a gente precisa de energia. E essa energia, no fundo e no final, é uma molécula chamada ATP. Né? O senhor doutor Jorge André já estudou bastante isso, e aí ele coloca que esse princípio vital tem um componente da mitocôndria, do ATP, que é formado. Então, é da sua organização. Quando ele fala assim, São Luís, é da sua organização, é o seu próprio corpo, através desse fenômeno chamado respiração celular, que é a decomposição da glicose, que entra dentro da célula e entra dentro da mitocôndria, que é uma organela dentro da célula,
junto com o oxigênio, ela produz essa molécula chamada ATP. E vai te dar energia. Energia para tudo. E quanto mais desgaste físico, mais você precisa de energia. E aí a gente entende por que ele tinha esse corpo franzino. Ele era muito frágil, magrinho. Por quê? Porque ele gastava muita energia. Essa energia que é para nosso sustento, ele usava demais para fazer as manifestações físicas, né? Então, aí é o segredo para a gente se alimentar bem, né? Mas na medida certa. Porque se a gente se alimenta demais, a gente tem um acúmulo desse material todo aí, né? Então, no caso do senhor... Eu acho que eu estou gastando muito pouco a magreza energia. dele, né? E a magreza dele, a gente vê que facilitou a ter a tuberculose, que era uma doença incurável para a época, né? Então, ele já arrastou essa tuberculose durante muitos anos e contaminando outras pessoas também. Então, você vê que justifica, ele fazia muito efeito físico. Esse efeito físico dava essa fragilidade no corpo dele, tá? Mais ou menos, estuda lá o Livro dos Espíritos para a gente entender melhor o que é esse... Isso é um material, esses efeitos todos, manifestação física, produto do princípio vital, a gente usa, né, na cura, né, dentro do centro espírita. A gente tem muito, e os espíritos manipulam esse material, né? Eles reservam, e isso daí vai ter na natureza, na planta, no mar, porque tem muita alga, é um ser vivo, né? Então tem mitocôndria, produz fluido vital. Então é por isso que Leon Denis fala para você ir para a natureza. Não é à toa. Você vai para a natureza, ele não diz isso? Vai para a montanha, vai para a floresta, vai para o mar. E lá no livro, né, no livro O Grande Enigma, né, que ele fala sempre isso para a gente ir, porque tem a divindade ali, tem, porque é transformação do fluido cósmico universal no final das contas, né? Então, tudo tem um fundamento, né? Pode fazer o convite aí para sexta-feira para o estudo. Tem estudo Livro dos Espíritas na Web Estação da Luz? 8h30 da manhã, todos convidados. A gente, de vez em quando, fala algumas coisinhas de ciências assim, e aí as pessoas acham muito, mas não é nada de especial. Todo mundo pode saber, foi estudo lá do 2º grau, do ensino médio. Então, é toda sexta-feira, às 8h30, aqui na Web Estação da Luz, o Livro dos Espíritos. Isso. E pode ver também no arquivo aí, que a gente já falou bastante sobre princípio vital, né? Falamos também, quando a gente fala do Memórias do Suicida, e também a gente usa bastante esse tema aí, que são, né, o seu próprio fluido, de qualquer médium, de todo ser vivo, afinal, que a gente trabalha muito com esses fluidos, qualificando. Por isso que ele fala aqui, olha, ele precisa ter as duas coisas, né? Ele precisa ter o fluido em si, mas os espíritos à volta, ele qualifica esse fluido e aí vai servir da maneira que só eles sabem, para servir para fazer as manifestações físicas, se for o caso, ou para fazer curas, enfim, o que for o necessário, né? Vamos adiante, gente, que senão a gente não consegue dar conta. Aí eu trouxe só aqui as definições, né? Novamente o senhor Homer é citado no capítulo Manifestações Físicas do Livro dos Médiuns. Eu acho que não precisamos estudar isso aqui agora, cada um vai estudar em casa. São essas questões que fala do senhor Homer. 104 e a 80 vai falar exatamente sobre essa capacidade do senhor Homer de usar esse material, esse princípio vital, para fazer diversas situações de manifestações bem atípicas que a gente nem atualmente a gente não tem essas demonstrações, que foi importante para uma época, né? A gente pode passar. Aí a gente começa, então, a biografia um pouco dele. Aí, Ricardo, ou Leni, como queiram. Vamos ler aí um pouquinho da história dele. Posso ler? Pode, Leni. Daniel Douglas Home nasceu
em 15 de março de 1833, próximo a Edimburgo, na Escócia. Aos 6 meses de idade, observava-se que seu berço balançava sozinho, mas sua mediunidade só foi verdadeiramente reconhecida aos 17 anos. Com 9 anos, foi da Escócia para a Nova Inglaterra, Estados Unidos, com uma tia que havia adotado. E aos 13 anos começou a demonstrar a faculdade psíquica de previsão. Mais tarde, a tia o colocaria na rua, logo em seguida aos fenômenos mediúnicos que tomaram conta de sua casa. No período seguinte, Home habitou casas de amigos e conhecidos, onde realizava frequentes sessões, pois sua mediunidade havia se desenvolvido poderosamente. Então, uma mediunidade rara também, né, Su? O que aconteceu com ele era raro, que era muita coisa, né? Tudo. Ele tinha de todas as mediunidades mesmo, Rosângela. Ele fazia assim, levitação, ele fazia presciência, ele tinha de um tudo realmente, né? Claro. Eu acho interessante, né, que ele na pré-adolescente, né, a tia o coloca para fora de casa, né? Poxa, a gente para e pensa sobre isso. Imagina, um adolescente, 13 anos... Sim, né? Porque aí ela citava que era coisa do diabo, né? Então, ele realmente era... O que é ignorância, né, gente? O que é ignorância, né? Não é, então, gente? É ignorância no sentido de ignorar mesmo, ter medo, não saber o que é, e aí faz essas atrocidades. Aí eu fiz um apanhado de alguns livros. Esse daqui do Arthur Conan Doyle, ele coloca também nesse livro História do Espiritismo alguma citação importante sobre a sua origem, a sua biografia. E vamos, às vezes, repetir, mas eu achei interessante que vários autores começaram a perceber a importância desse espírito para o espiritismo, né? Para dar credibilidade mesmo no espiritismo. Então, você podia ler... ele não se confessasse espírita, né, Su? Exatamente, isso. Ele não se confessou espírita durante todo o tempo. Ele acreditava na vida após a morte, ele tinha as psicografias, psicometria, psicofonia, todas as mediunidades, então, mas não se dedicou ao espiritismo, não. Na verdade, ele não era um homem, ele era uma multidão de espíritos. Meu Deus! Muito interessante, né? E a importância, né, Rô? A importância desse espírito como precursor mesmo do espiritismo, né? Porque ele realmente teve uma mediunidade... Fala, Rita. Não, o interessante é que com todo esse trabalho e essa importância que ele teve para a doutrina espírita, ele se mantém católico, ele não sai do catolicismo, né? E aí o que a gente já sabe, né? A mediunidade ela não está só no espiritismo, não foi Kardec que trouxe a mediunidade, ela sempre existiu e sempre vai existir em qualquer frente religiosa. E ele comprova isso com esse comportamento dele. Cumpriu a missão mediúnica dele? Cumpriu. Mas dentro do catolicismo. Ele não deixou de ser católico para manter o cumprimento da missão mediúnica. Também, né, Rita, uma época que era muito forte, né? Ser católico, não saindo do catolicismo, era muito difícil você aderir a uma outra Com certeza. Religião. Até porque você ia ser subjugado o tempo todo ali, olha. Sem ele ter abandonado o catolicismo, a família, a própria tia já começa a rejeitá-lo. Imagina se ele se declara espírita, o que seria da vida desse homem, né?
Então, Mas, assim, ele foi muito apoiado, né? Ele foi muito prestigiado. E aí tem fatos assim, por exemplo, que é uma senhora que já era mais idosa e ele morou na casa dela durante muitos anos e ela ajudava ele. Quando ela morreu, ela deixou herança para ele. E essa herança ela foi contestada. Ele teve que, no final, ele perdeu a contestação e teve que devolver toda a fortuna para ela. Então, aí ele ficou pobre outra vez. Enfim, ele tem uma vida assim, bastante de altos e baixos, mas ele teve apoio. Teve gente que acolheu, que dava dinheiro não, que ele não aceitava, mas joia, acolhia na casa. Então, ele teve um apoio porque ele provocava esses fenômenos que eram um evento, né? Aí as pessoas chamavam para sua casa, aquelas mansões, e faziam aquelas sessões onde, aqui, em 1852, ele fez a primeira situação de levitação. E foi constatada essa levitação. Isso aí era uma coisa muito interessante, né? Que não conseguiram essa fraude, ver que isso daí era fraude. Todos os estudiosos da época foram para constatar isso daí, porque não se acreditava que era possível. Mas, mesmo assim, mais uma vez, a gente percebe o quê? Que ele está usando seu fluido vital aí numa quantidade grande, não à toa que ele estava tuberculoso. Então, a gente está falando de 1852, né? E olha por essa figura, que coisa mais surreal seria a gente ver uma pessoa no teto. Não. Hoje, imagina hoje, com tanto conhecimento espírita. A gente já fica meio estranho, né? Imagina em 1852, né? O Livro dos Espíritos nem lançado tinha. Meu Deus. Jesus! Então, é verdade. Então, lê lá para gente. Quem vai ler? A Rô que vai ler? Não, pode ler, Noemi. Em 8 de agosto de 1852, em casa de Wart Cheney, eu acho que é isso, gente, de conhecida família de industriais de seda, Home levitou pela primeira vez. Repetiria esse fenômeno inúmeras vezes sobre as condições mais estranhas e os olhos atônitos das testemunhas do mais alto gabarito. Foi conhecido como médium voador, cujas histórias e relatos de pesquisadores e estudiosos da doutrina transformaram-se em um livro de mesmo nome, organizado por Adilton Pourligier em 2011. Coletâneas de comentários de Kardec, Leon Denis, William Crookes, Alexandre Sarkoff, Arthur Conan Doyle, Hermínio de Miranda. Nossa, esse livro deve ser riquíssimo, né? Então, esse livro aqui, gente, quer estudar mais sobre esse livro, sobre Home, é esse livro mesmo. Ele faz, o Adilton Pugliese, ele faz um compilado de todos os escritores, aonde tinha, ele fez uma organização. Ele fez uma organização, ele fez todos os comentários da vida, então algumas coisas repetidas que esses importantes pensadores da época do século XIX, e Hermínio Miranda, que era nosso, né, mais atual, também ele escreve coisas maravilhosas, e a história mesmo resumida do médium voador. Muito interessante o livro, vale a pena a gente ter. Agora, em agosto, faz 170 anos dessa primeira vez que ele fez isso. Foi 8 de agosto de 52, nós estamos em 22. É verdade, verdade. Nossa. E hoje, 150 anos depois, eu acho que ia sair correndo. Porque são coisas assim que só a ciência explica, né, Rosângela? Sim. E a gente, eu, por exemplo, eu sou uma pessoa mais matemática, lógica, né? mais raciocínio. Então, às vezes, para a gente
para mim é muito difícil. Eu não sou uma mulher de ciência. Então, sabe? Então, como a gente não para e pensa, poxa vida, né? Quando você estava explicando aí sobre as mitocôndrias, né? Eu fiquei assim, eu voei, gente, sabe? Eu fiquei assim pensando, assim, que coisa maravilhosa. E quando a gente vê que a gente não sabe nada, a gente fala assim, meu Deus, é muita coisa para saber, a gente não sabe nada, né? Então a gente tem que ter a humildade, sabe? Isso tudo leva a gente para o seguinte: temos que ser humilde e dizer, eu não sei, eu tenho que saber, tenho que aprender. Sabe? E nem julgar, né? É importante que esse conhecimento a gente percebe aí que como a gente não sabe, a gente logo acha que é fraude. Que não existe, que não é possível, né? Que é mentiroso. E a gente tem que já mudar esse comportamento tem que mudar diante de tanta realidade que a gente vem aí observando. Fala, Rita. Tem uma pergunta aqui do companheiro que está nos assistindo, nos acompanhando, Alcides Vieira, que ele quer saber o seguinte: é possível qualificar a conduta do médium pelo seu grau de mediunidade? Bem, eu consegui alcançar a pergunta dele, gente. Vocês conseguiram? Pelo grau de mediunidade? Olha só. A mediunidade, eu diria o seguinte: pelo seu grau de mediunidade? Não. A mediunidade é fisiológica. Não necessariamente um espírito de alta envergadura, de qualidade moral, ele pode ter mediunidade retumbante ou não. Às vezes tem, como a gente sabe que tem pessoas que têm mediunidade retumbante e não tem moralidade. Então a gente não tem como classificar isso daí. Pelo que ele faz dela, né, Su? Pelo uso que ele faz da mediunidade. Agora, exato, né? A qualidade do trabalho, da moralidade, lógico que ele vai ter o auxílio da espiritualidade ou então vai ter o auxílio dos trevosos, né? Então a gente tem que ter se a gente está querendo ser perfeito, que é o nosso objetivo, né? Enquanto espíritos imortais, a gente quer chegar à perfeição e seremos felizes. Ele usando a mediunidade dele negativamente, ele vai estar se prejudicando no seu processo evolutivo. Mas ele pode ter. Ela é como o magnetismo, ele é uma força neutra, né? É uma força neutra, é da natureza. Kardec, né? A mediunidade é natural. Agora, o bom uso depende da moralidade de... Aí sim, lembremos de Kardec. Qual é o melhor médium? Aquele que atrai melhores espíritos, né? Os bons espíritos, não é esse? É o melhor médium? Exato, não é isso que Kardec fala, gente? Né? Pois é, porque a mediunidade é uma faculdade natural. Agora, o bom uso, o mau uso depende da moralidade. E isso daí depende das escolhas que a gente faz diante das nossas diversas... Está na organização, não é isso? A mediunidade ela está na organização. Na organização, segundo São Luís, né? Independe da moralidade do médium, ela está na organização física do médium, não é? É isso aí. A gente já viu muitos médiuns que foram, né, se perderam, né? Muitos médiuns que se perderam, apesar da sua mediunidade bastante conhecida e com muita capacidade, mas se perderam e aí vai por descaminhos, né? E aí ele ainda pergunta... Por que falaram que o senhor Homer ele tinha uma boa conduta? Como se fosse um de boa conduta. Poderíamos afirmar isso? Sim, toda a biografia dele, ele diz que ele é um homem dócil, perfeito, só Jesus, né? Ele tinha qualidades e defeitos, mas ele, na essência, ele não tinha nenhum objetivo de prejudicar, ele não tinha objetivo de fazer fraudes. Então, a biografia dele relata que ele era um homem meigo, ele não era trevoso, raivoso. Ele não tinha esse perfil. O perfil dele, como era uma pessoa meiga, gentil, dócil. Então, é isso que se sabe dele, né? E aí eu vou me reportar ao estudo da semana passada. Porque no estudo da semana passada, quando o senhor Kardec pergunta a Rita Clary, né, que a gente observa que ela é um espírito
já assim, bem evoluído, ele fala assim, que condições deveria satisfazer para isso? Que condições ela deveria satisfazer para que ela se tornasse visível? Aí ela responde assim, ó, recolher-vos por algum tempo com fé e fervor, serdes menos numerosos, isolar-vos um pouco e providenciardes um médio do gênero do senhor Home. Ela, como espírito já de uma certa elevação, já analisava ele como qualidades morais. A gente vai ver que ele tem qualidades morais. Exato. Né? De acordo com pela nossa compreensão aqui. Exato, perfeito. Aí agora a gente vai fazer um relato assim, que está nesse livro aqui, né, do Pugliese, e aí fala o Hermínio Miranda, ele vai relatar um outro autor, Jean Bertin, e ele vai relatar todas as características e habilidades. Eu achei interessante, e aí a gente vai falar assim, ele vem dizendo assim, o Sr. Home, não era um artista de palco e nem era religioso. Ele gostava de ser recebido como igual. Aí a gente vai falar para o nosso amigo lá. Ele não tinha vaidade, é uma característica do humilde, hein? Ele gostava de ser recebido como igual e que jamais se lembrasse de oferecer dinheiro pelas suas sessões. Aceitava joias, de que muito gostou até o fim da vida. Aceitava roupas, coisas desse teor. Dinheiro, não. Continua dizendo assim, passou a residir como hóspede em diversas residências. Uma das primeiras experiências psíquicas foram as visões do seu amigo Edwin, recentemente falecido. Então, já comprova também a vida após a morte. Né? Por isso que ele é chamado do precursor do espiritismo. Então, é a missão dele mesmo, né? Suas maneiras eram gentis, era efusivo nas expressões de gratidão, adaptável, sempre pronto a ajudar. Responde também à pergunta do nosso amigo. Ele era uma pessoa meiga, agradável. Foi convidado para ser pregador nessa igreja de New Churchill Bush, mas recebeu mensagem da sua mãe que lhe disse o seguinte: meu filho, você não deve aceitar essa bondosa oferta, porque a sua missão é mais ampla do que pregar no púlpito. E assim foi feito. Ele, inclusive, era obediente. Quantos de nós somos obedientes aos espíritos que nos auxiliam? É uma observação importante, porque a gente quer uma mensagem que nos agrada. Quando a mensagem não é boa, o que a gente faz? Não quero essa, não, vou para outra. Eu quero outra mensagem, ele não entendeu o que eu quero. Eu acho que ele não entendeu, eu vou pedir outra mensagem. E ele foi obediente, ele acredita nessa espiritualidade que o segue, né? Então, por isso também é exemplo para a gente, enquanto um espírito de elevação moral, né? Os fenômenos eram muito variados e quase sempre em plena claridade. Os móveis levitavam, dançavam, batiam ritmadamente, sinos e campainhas eram sacudidos, espíritos se materializavam, seu corpo se alongava 6 a 8 polegadas, apanhava brasas nas mãos, transmitia mensagens psicográficas e psicofônicas. Então, por aí, a gente vai vendo a variedade de mediunidades diferentes, possibilidades que ele fazia, né? Então, tudo isso usando aquele fluido vital nosso, né? Obviamente que dava a debilidade física nele. Mas era a missão dele, né? Então, ele continua. Sua saúde era precária, tossia muito e tinha desmaios. Transmitiria tuberculose à primeira esposa, casou-se mais tarde com a cunhada, Sasha, essa menina tinha 17 anos, ele casou com a menina, e aí teve um filho, Grisha, esse menino era bem complicado, e Sasha, essa segunda
esposa também morre de tuberculose, ele se casa mais uma vez com Julie. É aí que ele viveu até morrer com a Julie. E aí ele segue assim, por alguns anos, viajaram pela Europa, ele e Julie, e, no entanto, suas forças os abandonaram e, aos 38 anos, retirou-se da vida ativa e morreu aos 53. Então, a gente viu que ele, durante um período, né, até os 38 anos, ele trabalhou ativamente. E aí, como eu falei, a Julie, ela tinha recursos financeiros de herança, então eles viveram muito bem, passeando pela Europa toda, e aí ela não teve tuberculose, não. Mas as outras duas esposas dele teve tuberculose também, era uma doença na época incurável, e aí a gente segue. Bem interessante a vida do Sr. Home, né, gente? A gente fica muito impressionado com o nível de importância dele para o espiritismo, para a gente repensar, né, essa qualidade mesmo da mediunidade sem ostentação, sem vaidade, né? Porque muitas vezes a gente vai no centro espírita, o sujeito é vaidoso, eu sou médium de corporação, e fica tão na vaidade, a gente percebe que espíritos com muito mais capacidade, mas que recebe o mandato com dignidade, tem um trabalho sem arrogância, com humildade. Querem falar alguma coisa? Tá bom. Su, a gente tem 20 minutos, mais ou menos, tá? Tá bom, a gente vai até o finalzinho da tempo, né? Então, aqui a Revista Espírita, e Ricardo podia falar aqui o que o Kardec vem falando aí para a gente sobre o Sr. Home. Tá, posso ler. Os fenômenos de que o Sr. Home é instrumento involuntário, por vezes, têm sido contados por amigos muito zelosos, com um entusiasmo exagerado, do qual se apoderou a malevolência. Sendo como são, não necessitam de amplificação, mais nociva do que útil à causa. Como o nosso fim é o estudo sério de tudo quanto se liga à ciência espírita, fechar-nos-emos na estrita realidade dos fatos constatados por nós mesmos, ou pelas testemunhas oculares mais dignas de fé. Podemos, pois, comentá-los, com a certeza de que não estamos conjeturando sobre coisas fantásticas. O Sr. Home é um médium do gênero dos que produzem manifestações ostensivas, sem excluir, por isto, as comunicações inteligentes. Mas as suas predisposições naturais lhe dão, para as primeiras, uma aptidão toda especial. Sob sua influência, ouvem-se os mais estranhos ruídos. O ar se agita, os corpos sólidos se movem, levantam-se, transportam-se de um lado a outro, através do espaço. Instrumentos de música produzem sons melodiosos. Aparecem seres do mundo extracorpóreo que falam, que escrevem e que, por vezes, nos abraçam até produzir dor. Muitas vezes, ele próprio se viu em presença de testemunhas oculares, elevado sem apoio a vários metros de altura. Essa definição toda aí que Kardec dá, ele vai falar sobre manifestações ostensivas e comunicações inteligentes. Aí eu optei por fazer o que seria a definição de cada uma delas ali nas instruções práticas que temos nesse livro aqui, do próprio Kardec. A gente conhece pouco esse livro aí, Instruções Práticas sobre as Manifestações Espíritas. No capítulo 2, ele vai dando as definições do que seria. Ele fala sobre manifestações ocultas que muitas vezes ocorrem, manifestações que a gente nem percebe que está acontecendo, né? E é por isso que são chamadas ocultas. Ele denomina manifestações ostensivas aquelas que a gente consegue ver. E essa daí é que o Sr. Home fazia, são manifestações ostensivas porque está ostentando mesmo, está se vendo, né? A definição aí que Kardec dá nesse livro
Ele fala assim: as manifestações ostensivas diferem das ocultas por serem apreciáveis aos nossos sentidos. Então, a gente percebe mesmo, a olho nu. Elas constituem, propriamente falando, todos os fenômenos espíritas que se apresentam sob as mais variadas formas. As manifestações físicas, assim se denominam, que se limitam a fenômenos materiais, tais como ruídos, tudo isso aí o Sr. Home produzia. Ruído, movimento, deslocamento de objeto, elas não se comportam, as mais das vezes, nenhuma com intenção. Ela pode acontecer sem intenção ou pode ser com objetivo. E o Sr. Home fazia nas duas situações. Muitas vezes ele provocava e outras vezes acontecia. Tanto é que ele era bebê. Em bebê, ele já movia balança, já balançava o bercinho dele, né? Então, você veja o nível da capacidade mediúnica dele, né? E as inteligentes, o Kardec fala que é fácil distinguir em um objeto que se agita o movimento simplesmente mecânico. Então, é só batida, é só ruído, é só som que você escuta, é uma manifestação física. Agora, quando ela responde a perguntas, você vai concluir que, logicamente, que não é um móvel que está respondendo, como dizia o Kardec. Essa mesa, não é possível que a mesa responda. Então, existe um espírito para fazer esse movimento e dar as respostas inteligentes, né? Que tem uma inteligência ali por trás, e a inteligência é um espírito, né? O fluido pode impressionar, movimentar, mas precisa da ação de um agente, que no caso é o espírito, que vai ter a resposta da inteligência, né? E precisa ter um médium ali com capacidade de produzir o fluido capaz de fazer a movimentação para acontecer a manifestação física, né? Então, a manifestação inteligente é fácil distinguir-se que um objeto que se agita o movimento simplesmente mecânico do movimento intencional. Se esse objeto, pelo ruído ou pelo movimento, faz um sinal, é evidente que há intervenção de uma inteligência. Como a razão nos diz que o próprio objeto material não é inteligente, concluímos que ele é movido por uma causa inteligente estranha. Tal é o caso dos fenômenos de que nos ocupamos. É aí que a gente vê que o doutor, que o Sr. Home fazia uma manifestação física, fazia uma manifestação inteligente e era ostensiva, né? Era visível, todo mundo via as situações aí, tá? Aqui eu trouxe o livro dos espíritos, dos médiuns, falando novamente sobre as manifestações. Se vale a pena, talvez, a gente ler rapidamente, o Ricardo, se você puder, só a gente vai falar novamente sobre manifestações. Posso ler? Teoria das manifestações físicas, o livro dos médiuns, item 7.4. As respostas seguintes nos foram dadas pelo Espírito São Luís. Como pode um espírito produzir o movimento de um corpo sólido? Resposta: combinando uma parte do fluido universal com o fluido que o médium emite, próprio àquele efeito. Item 9. Será com os seus próprios membros, de certo modo solidificados, que os espíritos levantam a mesa? Resposta: em virtude da sua natureza etérea, o espírito propriamente dito não pode atuar sobre a matéria grosseira sem intermediário, isto é, sem o elemento que o liga à matéria. Item 14. Que papel desempenha o médium nesse fenômeno? Já eu disse que o fluido próprio do médium se combina com o fluido universal que o espírito acumula. É necessária a união desses dois fluidos, isto é, do fluido animalizado e do fluido universal para dar vida à mesa. Mas nota bem que essa vida é apenas momentânea, que se extingue com a ação, e às vezes antes que esta termine, logo que a quantidade de fluido deixa de ser bastante para animar. É interessante que Kardec coloca a Revista Espírita, que é aquela primeira mensagem que a gente leu lá,
foi numa revista espírita de junho de 58. É uma modificação, ou é um compilado das outros livros da codificação. Então, por isso que a Revista Espírita nos traz toda a história da codificação, e é importante que a gente esteja aqui estudando a revista, exatamente porque é um reestudo de toda a codificação, e que já está lá, no Livro dos Médiuns, ele já falou aqui, São Luís, e aí na Revista Espírita, então, ele faz aquele resumão de toda a codificação. Novamente, ele fala sobre o fluido cósmico universal, utilizando também, junto com o princípio vital, que é uma transformação do fluido cósmico e precisa ter o médium para fazer, é da sua própria organização. Então, interessante, Sueli, é que a gente está no século aqui 21, né? 2022, mas se a gente quiser estudar profundamente esses fenômenos espíritas, a gente deve realmente resgatar esses conhecimentos científicos desse período, porque, como a gente viu, a ciência se tornou tão preconceituosa em relação a eles, que são poucos, existem, lógico, estudos, mas a base e um estudo mais aprofundado, a gente não pode deixar de ir buscar lá no século XIX, infelizmente, né? Porque poderia ter tido essa continuidade de interesse da ciência, e hoje a gente tem um avançado maior, né, sobre esses estudos. Mas não aconteceu isso na ciência oficial. Então, se a gente quiser estudar ciência, de fato, tem que resgatar esse conhecimento aí da Revista Espírita, dos grandes cientistas da época que foram citados, né, Aksakov, William Crookes, né, Gabriel Delany. Com certeza, Ricardo, né? Ricardo, eu acho que é a aliança que nos propõe mesmo no Evangelho, a aliança da ciência, religião com a religião. Quando acontecer isso, eu acho que é o caminho, a MUN já tem um caminho aberto para isso, eu acho que vai sim a gente ter que resgatar, como você coloca aí, porque teve esse hiato bastante grande que se refutou, e positivismo na veia da gente, é só ciência, a vida é só ciência, então a gente vai ter que resgatar realmente, mas a gente vai ter esse encontro, com certeza, não tem como não ter. Vamos seguir mais a chama do passado, né? Igual na questão do Esperanto, embora seja um outro assunto, mas a gente, assim, se há que ter alguma coisa lá para frente, a gente não pode deixar morrer a chama do que se foi conquistado nesse passado. Exato. Então, uma coisa leva a outra, né? Eu me lembrei agora aqui que a Olga, se a Rita puder botar aí a mensagem da Olga. Eu ia fazer isso agora. Ela faz é muito interessante essa pergunta dela, porque a gente vai vendo que é isso mesmo, né? O nosso perispírito, ele vai acumulando todas essas... Fala aí, você cientista, ele vai acumulando toda essa eu falaria assim para a Olga, ela está perguntando assim, se em reencarnações anteriores a pessoa se ocupou com os fenômenos, não pode o seu organismo perispirítico conservar essa força mediúnica pela experiência adquirida? Olha, eu diria o seguinte, em cada encarnação você vai experienciar uma necessidade, né? A gente já sabe disso, cada vez a gente vai aprimorando. Se houver essa importância, essa necessidade, os espíritos certamente vão retornar essa possibilidade. No momento, eu acho que a gente está, assim, não há muita necessidade mais de ter essas manifestações retumbantes que foram mais para uma isca, para se estudar o espiritismo com profundidade. E hoje a gente não precisa mais dessas coisas tão vultosas, fazer materialização, é um desgaste fluídico, onde a gente já tem que acreditar com a fé, realmente. A gente vê o resultado e não precisa ver o fenômeno, a gente já entendeu assim. Então, eu acho que o caminho não é mais para essas fabulosas, levitação e etc., porque já teve um momento para se mostrar, foi uma isca, como as irmãs Fox,
como o Sr. Home, teve um objetivo e foi implantado o espiritismo. Agora a gente está numa outra faixa, numa moralização, né? Agora é de moral, né? Então a gente não está precisando mais de tanta materialidade, a gente precisa mais ficar mais etéreo, né? Então crer também, né? Fala, Rô. Tem no livro Instruções dos Espíritos alguma coisa relacionada com isso que ela está dizendo, mas com relação à especificidade mediúnica. Por exemplo, você traz um fluido que é adequado para o coração, aí você vai trabalhar. Eu cansei de ver o doutor Herman falar isso, o fluido dele é bom para o coração. E depois ele explicou que era como se fosse uma especificação da mediunidade, mas em função do trabalho proposto. Não por conta de fenômeno que realmente, não, nesse momento, essa fase do fenômeno já passou, a gente já mordeu a isca, né? Já mordeu, exato. Mas existe só isso, que está até nas Instruções dos Espíritos, não sei qual dos 5, nem qual foi o espírito, mas me lembro perfeitamente do Dr. Herman falando do desenvolvimento que o médium tem através das reencarnações em que ele trabalha o fluido, ele vai gerando uma especificação, ele chamava de especificidade, para tal ou tal doença, pulmão, coração, sangue, enfim. E isso eu vi, mas não na questão do fenômeno em si, né? Então, vamos, só para a gente dar a finalização aqui, que já está quase acabando. Aqui o Ricardo pode ler ali, é Kardec falando na própria revista que a gente está estudando. Está fechado o seu microfone. Desculpa. Do que nos tem sido ensinado sobre a classe de espíritos que, em geral, produzem tais manifestações, não se deve concluir que o Sr. Home só esteja em contato com a classe ínfima do mundo espírita. Seu caráter e as qualidades morais que o distinguem, ao contrário, devem atrair para ele as simpatias de espíritos superiores. Para os espíritos inferiores, ele não passa de um instrumento destinado a abrir os olhos aos cegos, de maneira enérgica, sem que, por isso, esteja privado de comunicações de ordem mais elevada. É uma missão que ele aceitou, missão não isenta de tribulações nem de perigos, mas que realiza com resignação e perseverança, sob a égide do espírito de sua mãe, seu verdadeiro anjo da guarda. Exato, né? Foi tudo que a gente já acabou de falar, exatamente isso. Ele fazia todas essas manifestações físicas, sim, mas mais com um objetivo, com uma missão, e ele não era... porque o espírito da ordem, dos espíritos batedores e perturbadores, são esses que movimentam as coisas, são espíritos de baixa envergadura moral. São, sim, mas ele poderia fazer isso também, mas a gente percebe que pela elevação moral dele e pelo resultado, ele tinha uma missão específica, ele não estava se comportando ali como pela ação de espíritos batedores e perturbadores só que serviam para fazer barulho. Não, ele tinha um interesse maior. Os espíritos tinham um interesse maior e ele adotou a missão e desempenhou a missão, né, que era orientada pelo espírito da sua mãe, né? Então é uma coisa bem especial para a gente diferenciar o barulho em si, porque o barulho normalmente são espíritos batedores mesmo, que só serve para fazer assustar ou para brincar ou o que seja, né? Mas ele fazia parte de uma pleiade também de espíritos de alta envergadura moral. Então, ele tinha um trabalho missionário, né? Um trabalho bem interessante. Aí a gente vai quase terminar no outro parágrafo ali, ó. Aí, se você puder ler, só porque Kardec falando, a gente tem que aproveitar. Certo. Então, na Revista Espírita, a gente vê isso. Essa faculdade se lhe revelou desde a mais tenra idade. Aos 6 meses, seu berço se balançava sozinho, na ausência da babá, e mudava de lugar. Em seus primeiros anos, era tão débil que mal se sustinha. Sentado no tapete, quando não alcançava os brinquedos, estes vinham pôr-se ao seu alcance. Aos 3 anos, teve suas primeiras visões, cuja memória não conservou. Tinha 9 anos quando a família se mudou para os Estados Unidos.
Lá continuaram os mesmos fenômenos com intensidade crescente à medida que avançava em idade, mas a sua reputação como médium só se criou em 1855, época em que as manifestações espíritas começaram a se popularizar naquele país. Em 1854, veio à Itália, como dissemos, por motivo de saúde. Espantou Florença e Roma com verdadeiros prodígios. Convertido ao catolicismo nesta última cidade, assumiu o compromisso de romper relações com o mundo dos espíritos. Realmente, durante um ano, parece ter sido abandonado por seu poder oculto. Mas, como tal poder está acima de sua vontade, no fim desse tempo, conforme lhe havia anunciado o espírito de sua mãe, as manifestações reapareceram com uma nova força. Sua missão estava traçada. Deveria destacar-se entre aqueles que a providência escolheu para nos revelar, por sinais patentes, o poder que se superpõe a todos os aprendizes humanos. As grandezas humanas. É realmente... Desculpa, eu tentei... Tá ótimo. Não, tá ótimo. Então, a gente vê que ele realmente foi um espírito muito especial e importante para o espiritismo, né? Querem falar mais alguma coisa? A gente tem só mais um slide que a gente vai finalizar, mas quer falar mais alguma coisa? Então, bota lá a última, Rita, que aí a gente finaliza. O Hermínio Miranda fala assim, o Homer ajudou a lançar os alicerces do edifício que só agora começamos a vislumbrar em todo o seu esplendor e em toda a sua grandeza do seu futuro. Espírito profundamente afetuoso e sereno merece as vibrações mais puras do nosso afeto. É ali a fotografia dele mais idoso, né? E, finalmente, na própria Revista Espírita, Kardec completa assim, sua missão estava traçada. Deveria distinguir-se entre aquele que a providência escolheu para revelar-nos, por meio de sinais patentes, o poder que domina todas as grandezas humanas. Então, Kardec encerra assim, e a gente também encerra o nosso estudo. Se quiserem fazer perguntas aí, ainda se der tempo, ou falar alguma coisa. O que vocês complementam? Foi muito bom, é muito bom realmente relembrar uma figura histórica como o Homer, né? Por tudo isso. Então, é bom a gente não esquecer aqueles nossos pais, né, da formação espírita, embora ele não se designasse como espírita, como você colocou no início, ele faz parte da história do espiritismo definitivamente, porque foi estudado, né, foi lembrado e continua sendo lembrado, né, realmente como um dos grandes médiuns desse momento inicial. A gente tem ali duas perguntinhas, se for rapidinho, dá para responder. É isso que eu estava vendo aqui agora. A primeira está vindo lá de... A primeira Salvador. É Alba, anunciada de Salvador, Bahia, que ela pergunta o seguinte, a pergunta que não quer calar. O senhor Homer, no estudo de hoje, vive atualmente em Salvador, Bahia, com quase 100 anos, no bairro de Pau de Lima, e tem uma mansão com um portão de ferro na cor azul na entrada? Eu não sei. Não saberia responder. Tem notícia que ele tem 53 anos. Eu não ouvi nunca, já ouvi até o Divaldo falando sobre o senhor Homer, mas nunca ouvi nenhuma menção de que ele seja a reencarnação do senhor Homer. Não saberia. Dizendo que, ao ser perguntado sobre isso, ele se calou. Ele não disse nem que sim, nem que não. Aonde ficou a dúvida? Né? Ele não disse que não era, mas também não disse... Mas a gente não pode, né, Ricardo, responder a ela. A gente não tem como afirmar isso. Não tem como dar essa resposta. Só indo lá nessa mansão e perguntar para o próprio. Agora você me fala a verdade, Divaldo, querido. São significativos, né? Mas a gente não, eu, pelo menos, não sei como foi dito, porque se você me pergunta, você é professor?
e aí eu faço silêncio, posso significar um sim ou um não, né? No local mesmo. Minha mãe dizia que quem fala consente. E a Olguinha lembrou para a gente, né, que o Sr. Home lembra muito a missão de Moisés para fortalecer a ideia de Deus único, né? E ele veio dar o fortalecimento também da doutrina. E tem a outra ideia da sobrevivência, né? A ideia básica dele foi exato, exatamente. Uhum. Aí tem o Aloysio Moraes de Caminho do Sol, em Petrolina, Pernambuco, que ele pergunta o seguinte: Daniel Douglas Home chegou a encontrar pessoalmente com Allan Kardec? Não tem esse relato, eu não sei te dizer, pode até ser. Eu acho que Kardec participou de algum evento que ele foi ver alguma, me parece pelos relatos, que ele foi ver e identificou que era realidade, mas se eles tiveram contato, eu não sei te dizer. Não há um registro claro, né, Su? Não, pelo menos eu não sei, pode ser que haja, mas dentro dos registros eu não li nada disso. Mas que ele possa ter ido a participar do movimento dele, de uma apresentação dele, sim, porque ele mesmo fala na Revista Espírita que ele mesmo constatou a veracidade do trabalho dele. Então, é sinal de que ele viu pessoalmente, mas não sei se chegaram a conversar. Tudo indica que sim, né? Mas a gente não pode afirmar porque não há um registro claro sobre isso. Né? Agora, uma coisa que a gente tem sempre que agradecer a esses médios, né? Que se propuseram a encarnar com esta missão, né, gente? Porque eles foram testados, foram verificados, ficaram com dúvidas a respeito, e isso aí a gente tem que ter essa profunda gratidão, porque eles vieram bem antes da publicação do Livro dos Espíritos, comprovando a veracidade para fundamentar a doutrina no futuro. Isso é muito bom, e cada dia que passa a gente fala agradeço a cada um deles, às meninas Fox, ao Sr. Home, a todos esses que vieram comprovar a veracidade da vida após a morte. Né? Olha, chegou mais uma pergunta aqui que foi o Tavares que colocou, então ele tá pegando as perguntas que estão chegando da rádio e a gente tem que responder antes de fechar. É a Lourdes Maria, de Jardim Europa, Sorocaba, São Paulo, que ela pergunta o seguinte: existem também outro artigo sobre o Sr. Home na Revista Espírita de 1863, mês de setembro. Podem comentar? Isso, pegou esse. Eu não sei, esse daí eu não peguei, não. Então, mas mesmo que exista, acho que tem que esperar para chegar lá, né, Rosângela? A gente vai chegar lá, Lourdes. A gente vai chegar lá. Daqui a uns anos a gente vai estar na 53. Na 63, demora um pouquinho, mas a gente chega lá. Mas é assim, mas de qualquer maneira é o mesmo conteúdo, né, para nós certamente, porque já está bem dissecado aqui a história dele, a biografia, certamente vai ter esse conteúdo similar, né? Olha, alguém está dizendo que a Denise diz que foi um grande banquete celestial noturno. E a Olga lembrou o professor José Jorge, que dizia: banquete com sobremesa, como falava o professor José Jorge. A vibração está maravilhosa. Realmente, Olga, a vibração desse trabalho é assim, ela é única. E olha que a gente tem feito trabalho aqui na Web Estação da Luz, mas a vibração desse estudo é muito diferente das demais. É única, como todas as outras. Revista Espírita, gente. É Revista Espírita, é seu Kardec presente, né? Seu Kardec é outra. Então, vamos fechar, Rosângela? Estou te devolvendo. Né? Vamos fechar. Su, muito obrigada, tá? Eu agradeço demais, porque é um estudo muito rico e a gente valoriza muito o nosso estudo, nossa doutrina, esses espíritos que deixaram tanta mensagem importante para a gente agradece para estar aqui em 2022 com todo esse conteúdo decorrente desses espíritos tão importantes para o nosso conhecimento, para a nossa evolução aqui agora. Então, a gente agradece muito
mais uma vez esse estudo aqui, essa oportunidade de eu estar junto aqui com vocês foi muito especial. Muito obrigada pelo convite. Que bom que você gostou, porque assim a gente pode convidar outras vezes, né? Isso que eu ia dizer, Rosângela, você tirou as palavras da minha boca. Vai para a listinha, né, Rosângela? Vai para a lista dos convidados. Oxe! Olha o Tavares aí, querido. Tavares Quer falar, quer falar. Tavares, alguma coisa? A gente deixa, Tavares. Você usar Tavares, o a gente deixa de falar. Fala aí, Tavares. Alguma coisa. Boa noite, primeiro. Boa noite, amigo. Primeiro, parabéns pelo estudo, dinamismo maravilhoso aí com a junção da Sueli, a nossa cientista de plantão, para assuntos totalmente aleatórios. E foi fantástico, é muito bom. Olha, quando a gente reúne é melhor. Estudo em grupo é sempre fantástico. E aproveitando o grupo, eu quero fazer algumas divulgações muito interessantes. A primeira, eu queria pedir permissão, deixa eu ver se eu tenho aqui, onde foi que eu coloquei. Está aqui. Olhe, o que é que você vai fazer dia 1º de setembro, dona Leni, dona Sueli, seu Ricardo, dona Cris, dona Rosângela, eu, Rita, todo mundo. A gente vai estar aqui, todo mundo junto. Não crie conflitos em si mesmo. Isso aqui é apenas uma passagem. Tudo sobre o milagre do deputado. Mas o tumor não está mais aí. E esse povo todo aí fora? Quero que você mande eles embora. Eu sei que tem muita gente aqui precisando de ajuda. Todo mundo falando disso, a cidade não fala de outra coisa. Por que o senhor curou meu irmão e não me cura? Não sou eu que curo, filho. É o careca. Pede pra ele me curar, pai. O senhor já sente a presença do Dr. Fritz? Se você não pode dar ouvido a essas vozes, só vai piorar. Não quero deixar a Lete e os meninos. Por que a gente não pode ter uma vida normal? Zezé é um homem bom. O coração dele é bom. Eu já disse, eu não sou médico, não. O médico é o Dr. Fritz. Longe de mim querer ganhar dinheiro em cima de quem tá doente. Nem lembro a última vez que eu vi televisão assim com o senhor. Não vi meus filhos crescerem porque eu tava trabalhando pra você. Aceita. Essa é sua missão. Foi você. Mas não parecia você, entende? Eu não aceitei missão nenhuma! Você tem que confiar em Deus. Ele casou com um homem e acabou com o outro. Mais da metade do tempo não sou eu que tô aqui, é o careca. Tá cheio hoje, viu? Vamos começar o nosso trabalho. Então, 1º de setembro... Eu falei, né, gente, esses médios... 1º de setembro, todo mundo no cinema, porque a primeira semana vai revigorar a segunda e a terceira e assim sucessivamente. Inclusive, semana que vem, possivelmente durante esse mês de agosto, vamos estar entrevistando uma menina que trabalhou com o Fritz até o desencarne dele, né? Com o Fritz não, com o Arigó até o desencarne dele. É a única daquela equipe que está ainda no plano da matéria. Mas eu também quero falar e aproveitar um ensejo da grande penetração que tem o programa para falar das nossas estreias. Vamos estrear agora, dia 3, quarta-feira, 9h30 da manhã, um novo programa. E a vida continua. Na dor, o amor é a solução. A dona Vânia saiu de casa, ela e 4 filhos e o esposo, para um final de semana maravilhoso e, infelizmente, só voltou ela para casa. O resto ficou na estrada no plano espiritual. E ela está contando essa história de como ela superou essa dor lá ensinando. Também vai estrear, mas só que no dia 15 de agosto, 11h15, né? 12h15, melhor dizendo, o programa Acolhendo a Dor com Amor, Cartas Consoladoras. O Paulo Amaro, que é de Sorocaba, ele é um médico psicográfico que também tem as cartas consoladoras sob o seu punho. Também estreia, só que sexta-feira, dia 5,
de agosto, 16 e 15, uma parceria da Web Rádio Estação da Luz com o Centro Espírita Joana de Anjos. Aí a dona Rosângela conhece muito bem, né? A gente vai retransmitir o programa Espírita A Flores no Caminho, que estuda as obras da Amélia Rodrigues e do Divaldo Franco. Estão estudando agora o livro Premissas do Reino, parte 1. Também estreia agora, terça-feira próxima, dia 2 de agosto, 12 e 15, uma parceria da Web Rádio Estação da Luz e da Rádio Boa Nova de São Paulo, com a doutora Ivênia Prada e a Ivani Barreto, há mais de 10, 12 anos, desde 2003, 2005, se não me falha a memória, elas fazem junto o programa Nossos Irmãos Animais, e nós vamos retransmitir aqui pela Web Rádio Estação da Luz. Essa menina que está aí é a Célia Diniz. Ela hoje é a presidente do Centro Espírita, fundado por Chico Xavier, o Centro Espírita Luiz Gonzaga, em Pedro Leopoldo, onde Chico nasceu, casa que ele fundou. E ela vai contar justamente as lembranças, desde pequena, desde a barriga da mãe, que ela conhece Francisco de Paula Cândido. E fechamos hoje, prego batida, ponta virada, estreia não é dia 4, não, é dia 11, é quinta-feira, é a segunda quinta-feira do mês, o programa Espírita Família, Amor e Adoção, que vai tratar lá justamente da questão da adoção. Mãe e filho não são adotados, são filho natural, mas uma grande amiga, Rejane Bruno, e o Felipe Bruno, aqui de Natal, que vão fazer esse programa na quinta-feira, não é 19 horas, é às 20 horas e 10 minutos, certo? E também estamos fechando, falta apenas... Mas já está todo mundo aí, ó, olha a foto aí de todo mundo. Dona Helena, Dona Raquel, Dona Priscila, a Elaine e a Cristi vão fazer o programa Espírita, as Samaritanas e o Autismo. O nome do programa ainda está em stand-by, né? E o tema também apenas botei aí só para fazer a vinculação. Ainda vamos acertar com a Dona Helena de Fátima sobre como se vai continuar esse nome desse programa e se vai ser esse tema. Mas são essas as estreias para o mês de agosto. Lembrando que a partir do dia 22 de agosto até o dia 29 de agosto, nós teremos aqui na Web Rádio Estação da Luz a Semana Bezerra de Menezes. Então, os programas, é apenas uma orientação, os programas, caso queiram falar sobre a vida e a obra do querido Adolfo Bezerra de Menezes Cavalcante. Então, muito obrigado pela honrosa possibilidade de divulgar nosso Web Rádio dentro do programa de vocês, tá? Tinindo, como dizia um amigo meu de Macaíba. Obrigada, querido, pela oportunidade. Então, vamos... Ricardo, você faz a nossa prece como um representante masculino aqui presente? Ok, faço sim. Ó, então, antes de você fazer, cada um de nós, eu tenho certeza, agradece de coração, nossa hora já avançou, então nós vamos desejar, eu vou desejar em nome de todos nós uma boa semana, de muita paz, de muita força, de muita luz nas escolhas, muita esperança. Vamos em frente confiando, porque Deus é Pai e a nenhum de seus filhos ele abandona, né, meus irmãos? Então, vamos acompanhar nosso Ricardo na nossa prece para encerramento do nosso programa. Deus, nosso Pai, sois todo poder e bondade. Nós, sempre gratos, Senhor, pela oportunidade do estudo, agora também por esses caminhos, Senhor, da Web Rádio, que possamos, Senhor, dar continuidade sempre a esses conhecimentos espíritas que tanto nos felicita a vida. Que nos animemos, Senhor, a continuar, a divulgar, a aprender, a aplicar, Senhor, os conhecimentos e a moral espírita em nossas vidas. Em teu nome, em nome do Senhor Jesus, em nome de Allan Kardec, possamos encerrar o estudo da noite de hoje. Graças a Deus.